Bom, pessoal, olá a todos, meu nome é professor Rodrigo Amaral. Para os que me conhecem, é um prazer estar aqui com vocês. Eu criei esse canal no intuito de discutir temas sobre direito penal, sobre processo penal, e nós vamos começar, do começo, de uma forma mais arcaica e com a intenção de no futuro também a gente ir melhorando os vídeos a cada vez que a gente puder, tá bom? Eu estou realizando alguns estudos acerca do direito penal, mais precisamente da teoria da pena, e vou começar a compartilhar nossos vídeos. Tentarei fazer vídeos pequenos para que não canse vocês. Vamos começar com a teoria da pena. E neste início eu preparei um slide bem interessante acerca do Código Penal. Vamos começar tratando sobre a sanção penal. Então peço desculpas se houver alguns errinhos no vídeo, nós estaremos tentando sempre otimizar esses erros, profissionalizar mais o canal, para que vocês tenham um vídeo de melhor qualidade, tá bom? Vamos começar aqui, eu preparei um slide com a teoria da pena, mais precisamente na parte inicial, no que diz respeito à sanção penal, tá certo? Então, vamos lá. De acordo com nossos estudos, podemos perceber que sanção penal é uma resposta estatal contra condutas ilícitas que afetam a norma. Então voltem para cá, por favor. A sanção penal é uma resposta do Estado. E ela também é um gênero, do qual são espécies a pena e a medida de segurança. Cada um com suas peculiaridades, obviamente. Vamos tratar delas de maneira isolada, mas agora de uma maneira mais ampla. Tá certo? Então vamos voltar aqui. A sanção penal, ela é gênero do qual são espécies a pena e a medida de segurança. O Código Penal, nos artigos 26 e seguintes, vão tratar disso daí. A pena, preliminarmente, eu digo para vocês que ela é aplicada aos imputáveis e a medida de segurança aos inimputáveis. Eu não estou ainda tratando sobre as espécies de penas, tá certo? E falando sobre as peculiaridades da medida de segurança. Temos também no parágrafo único do artigo 26, que trata sobre os inimputáveis, a figura do semi-imputável. E eu peço licença a vocês para tratar de maneira mais pormenorizada sobre o semi-imputável lá quando formos falar sobre a medida de segurança. Porque existem algumas situações peculiares sobre o semi-imputável que são bastante interessantes e importantes para o nosso estudo. Então teríamos pena aplicada para os imputáveis e a medida de segurança aplicada para os inimputáveis. Os semi-imputáveis, que é o parágrafo único do artigo 26, residiria no meio entre os dois aí, com algumas peculiaridades que nós iremos tratar mais adiante. Tá bom? Vamos ver aqui. Só um segundo. Vamos lá. Primeiro ponto importante, ao analisar a sanção penal, eu tenho que avaliar em relação ao imputável, tá? Esta análise da culpabilidade, ela é analisada em relação ao imputável apenas, e ela é, o que seria a culpabilidade? É a possibilidade que o indivíduo tem de ser responsabilizado quando reúne as condições. Que condições? A questão, primeiramente, da imputabilidade, ou seja, a ele pode ser imputável fato praticado como crime, e também a questão dos elementos da culpabilidade, que é lá da teoria do crime, quais sejam a própria imputabilidade que eu acabei de falar, a potencial consciência da ilicitude, se ele tinha o completo discernimento ao momento da ação e da omissão, e também a inexigibilidade de conduta diversa. Não vou tratar sobre esse assunto agora, iremos tratar quando formos falar da teoria do delito, da teoria do crime, mais precisamente da terceira fase do critério tripartite para aferição de crime, que é da teoria finalista, tá certo? Então tudo bem, aqui para a teoria do crime, para a teoria da pena, iremos avaliar a culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo agente. Se ele era imputável, se ele tinha conhecimento e consciência do que ele estava fazendo, que era realmente um fato ilícito, e também se era ou não inexigível outra conduta. Uma vez portando esses três requisitos, sendo imputável,
não tendo potencial consciência de ilicitude, me perdoe. E além disso, não sendo exigível outra conduta dele, eu estou diante da prática de crime culpável. Ok. Vamos prosseguir. Esta culpabilidade deve ser analisada em concreto. Em concreto. Ou seja, eu não posso avaliar de maneira abstrata. Eu tenho que analisar se no caso concreto, aquela pessoa era imputável, tinha potencial consciência de ilicitude e não era exigível, era exigível outra conduta dela. Tá certo? Se ele tinha consciência, mas ele não era imputável, nós estamos falando de inimputável, ou seja, o irresponsável. Tá? E aí o Código Penal não permite que ele sofra uma pena, e sim uma medida de segurança. Ok? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. A periculosidade é presumida no caso de inimputáveis, para aplicação de medida de segurança, sanção do Estado aos inimputáveis. Vejam bem, para os imputáveis eu já sei que aplico pena, e aí estudaremos depois as espécies e modalidades de pena. Para os inimputáveis, eu aplico medida de segurança, e também, em determinados casos, para os semi-imputáveis. Em relação aos imputáveis que eu aplico pena, eu analiso, para aplicar esta pena, o grau de reprovabilidade da conduta, mais precisamente a culpabilidade com seus elementos que acabamos de dizer. Em relação aos inimputáveis, eu já analiso não a culpabilidade, mas sim o grau de periculosidade daquele infrator em relação à sua conduta. Veja bem, pena para imputável e periculosidade e medida de segurança para inimputável. Para o imputável, culpabilidade é analisada, para o inimputável é analisada a periculosidade. Ok? Vamos dar continuidade aqui. A pena tem a finalidade, isso é bastante importante, pessoal. A pena tem a finalidade de reprovação e de prevenção. Esta finalidade é chamada de finalidade eclética, uma vez que ela une, tá, duas situações. Tanto a reprovação da conduta praticada, como a prevenção. Vejam bem o que fala a doutrina. Medida de segurança não tem finalidade de prevenção e de reprovação, e sim tem a finalidade de reestabelecimento. Vejam bem, doutores, que importante. A medida de segurança tem a finalidade exclusivamente terapêutica e de reestabelecimento. Então aqui não há retribuição e também não há prevenção, ok? Na pena, sim. Veja bem o que fala aqui sobre a pena ainda. Natureza da pena. A pena tem natureza polifuncional. Isso aí está caindo em concurso, viu, galera? Está caindo bastante em concurso, prestem atenção nisso daí. Polifuncional por quê? São várias funções, na verdade duas, mais especificamente duas. Uma de dar uma resposta para o delinquente pelo ato praticado e uma de dar uma resposta para a sociedade. Aí veja bem, quando o foco é a sociedade, eu tenho uma prevenção geral, comum, coletiva. Ou seja, com o crime, com a pena eu quero prevenir para toda a sociedade que aquele delinquente não venha mais a cometer essas infrações. Esta prevenção, que tem como foco a sociedade, pode ser positiva ou negativa. A prevenção positiva, que é a do Código Penal brasileiro, é de dar uma mera comunicação à sociedade de que aquela pessoa praticou o crime, mas não intimidá-lo, simplesmente comunicar à sociedade, sem intimidação. Em relação ao delinquente, essa prevenção é chamada de prevenção especial, porque ela é individual, é para ele. Então aqui sim eu tenho duas prevenções, uma negativa, que visa inibir a reincidência, que ele não volte a praticar crimes, e uma também positiva, que visa ressocializá-lo. Então, esta prevenção negativa visa proibir, ou seja, negar a reincidência, e a positiva é que ele seja reinserido. Ok, doutores? Vamos dar continuidade aqui nesta questão da polifuncionalidade. Para a aplicação dessa polifuncionalidade, a doutrina diz o seguinte: tem três momentos.
O primeiro, a combinação da pena em abstrato, que é uma harmonia entre o mundo e o que está no código. É a chamada prevenção geral. Ou seja, deixa eu colocar aqui, desculpe pelo erro aí, resposta e comunicação à sociedade. Ixi, Maria, desculpe aí, pessoal. Eu estou ainda dominando essa caneta, tá? Em relação ao criminoso, aí sim, aplica-se a pena em concreto e analisa-se ela, o grau de reprovabilidade do que ele praticou, do comportamento. E aí eu pergunto, quanto que ele furtou? Foi R$10? Não, foi 1 milhão. Então eu teria reprovabilidades diferentes. Para quem furtou 10, eu vou colocar uma pena base menor. Para quem furtou 1 milhão, eu ponho uma pena base maior. Ou seja, doutores, aqui nós vamos ver lá na frente, seria a primeira fase de aplicação da pena dentro da dosimetria, ou seja, aplicação de pena base. Desculpa de novo a caneta aí, tá? A pena base aqui, tá? Que visa... Ixi, Maria. Só um segundo. Que visa justamente inibir a reincidência. Tá certo? Vou deixar assim, depois a gente melhora nos próximos vídeos, viu? Peço aí de novo a compreensão de todos. Terceira fase, aí sim eu teria, depois de aplicada a dosimetria toda, a primeira, segunda e terceira fase da dosimetria, aí eu teria na terceira fase da polifuncionalidade, não estou falando de dosimetria aqui, o momento em que ele vai sofrer a pena, ele vai sofrer a segregação, finalidade de prevenção especial. E lembre-se de que aqui eu estou falando do imputável. Não estou entendendo porque essa caneta está assim. Desculpem. O imputável, ok? Não vai dar certo não. Depois eu vejo isso. Ficou ruim aqui, vocês perdoem, tá? Mas a gente continua depois essa parte aí. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Agora nós vamos falar sobre uma questão importante, tá? Como eu disse a vocês, eu peço desculpa novamente, nossos vídeos estão sendo melhorados. Eu estou aprendendo a usar esses equipamentos novos já para melhorar nossos vídeos, mas no princípio, todo princípio é mais difícil, né? Então eu peço a compreensão de todos. Vejam bem que interessante isso daqui que eu vou colocar para vocês em relação à continuidade sobre a sanção penal. E no caso de transação penal? Eu vou usar só o marca-texto para não ter esse problema. E no caso de transação penal? O que seria a transação penal? A transação penal nada mais é do que um acordo que o Ministério Público faz com aquele indiciado, aquele processado, mais precisamente falando, né, aquela pessoa que está acusada, em relação a que determinados crimes ele possa fazer um acordo com o Ministério Público em que, ao invés de cumprir a pena, segregando sua liberdade, ele possa ter outras restrições, tá certo? Mas e na questão da transação penal, eu poderia falar o seguinte: o processo não começou, o processo não iniciou. Antes de iniciar o processo, vem o Ministério Público e faz uma transação em que você não vai dar continuidade ao processo. Tá certo? Ele é um instituto despenalizador, ele não é pena. Isso porque já caiu em questões de concurso perguntando se a transação penal, né, seria pena. A transação penal está lá na Lei 9.099, nos crimes anões, né, e aí restringe alguns direitos, mas não é pena restritiva de direito, mesmo porque não houve o quê? Processo. Não houve ainda o processo. O processo não começou, ok? Isso aí é uma dica para vocês aí, dando continuidade aos nossos estudos aí. Bom, pessoal, eu vou deixar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo e no próximo vídeo a gente vai falar sobre os princípios atinentes à teoria da pena. Tá bom? Muito obrigado, compartilhe se puder e a gente vai melhorando, como eu disse, a cada vídeo, tá bom? Desculpem os erros aí que porventura possam ter ocorrido. Um abraço a todos.